Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre os principais tipos de cólicas, como prevenir a cólica equina, o que se deve fazer quando observar os principais sinais de cólica em um cavalo. Bom, eu sou Matheus Borges e sem muita enrola vamos começar o vídeo. Cólica é um termo que se refere a dores abdominais, que em equinos na maioria das vezes estão relacionados a distúrbios gastrointestinais. As cólicas elas podem ocorrer por diversos fatores. Compactação, e essa compactação ela pode ser por acúmulo fecal, bolo fecal, por enterólitos, que significa acúmulo de sais de amônia e de magnésio em volta de algum corpo estranho, ou até mesmo por acúmulo de parasitos. É importante ressaltar que o intestino do cavalo ele é enorme. O intestino delgado ele possui 20 metros, aproximadamente 20 metros, e o intestino grosso aproximadamente 7 a 8 metros. Além disso, esses compartimentos eles apresentam diversas voltas, principalmente o intestino grosso, e essas voltas são denominadas por nós como flexuras. Em decorrência a isso, há uma grande probabilidade de se acumular ali materiais que vão causar essa compactação. Outra causa de cólica em equinos são os acúmulos de gases. E esses gases eles estão correlacionados à utilização excessiva de grãos ou até mesmo de concentrados. Esses alimentos eles irão aumentar o grau de fermentação no intestino, promovendo assim o aumento de gases e assim a distensão dessas alças intestinais, promovendo assim a dor no animal. Outra causa são as torções. As torções ocorrem quando uma alça intestinal ele dá uma volta sobre o seu próprio eixo ou até mesmo sobre alguma outra estrutura, como por exemplo o encarceramento nefroesplênico, onde esse intestino ele se prende ao ligamento nefroesplênico, que é um ligamento que liga o baço ao rim. E o quarto tipo de cólica é a cólica por espasmos. Espasmos são contrações excessivas desse intestino que irão ocasionar dor, e essas contrações, elas na maioria das vezes estão correlacionadas ao acúmulo de gases. Esses são alguns dos principais fatores, mas não são os únicos. Há ainda diversos outros fatores que vão desencadear a cólica em equinos, mas são esses os principais. Como já dito a vocês, os principais fatores que vão desencadear a cólica em equinos, aproveito aqui para falar um pouco sobre a prevenção. O surgimento da cólica quase que sempre estará relacionado com o manejo nutricional, ou seja, qualquer vacilo na nutrição, na dieta desse cavalo, há uma grande probabilidade de surgir cólica. Como eu tinha dito a vocês, os cavalos eles apresentam extensos intestinos e eles também apresentam as suas flexuras, onde a sua contração, o que chamamos de peristaltismo, ele precisa vencer essas flexuras para que esse bolo fecal ele passe por todo o trato digestivo e seja eliminado. A partir de então já sabemos a importância da ingestão de volumoso, da fibra, ou seja, o principal alimento que deve ser fornecido ao cavalo tem que ser o volumoso, mas que seja fornecido volumoso de qualidade. O melhor volumoso que você pode fornecer para o seu cavalo é o capim verde. Devo dizer ainda que a fibra auxiliará na manutenção da motilidade intestinal deste animal, mas alimentos muito fibrosos, ricos em lignina, que apresentam aqueles talões, eles irão prejudicar a saúde intestinal, promovendo assim uma possível compactação. Há outra informação importante também para a prevenção da cólica. O cavalo ele deve receber várias refeições durante o dia, ou seja, suas refeições devem ter pequenos intervalos entre elas, porque os cavalos eles apresentam um estômago muito pequeno. O volume do estômago de um equino é cerca de 15 litros. Por isso que quando este animal ele está solto, na maioria das vezes você vai observar um cavalo pastejando. Então ele vai passar longos períodos pastejando. Estima-se que 16 horas do seu dia é dedicado para o pastejo. O problema é que esses animais eles foram domesticados e muitos acreditam que criá-los em baia é a melhor opção. E quando colocados em baias,
Os alimentos são fornecidos, o volumoso é fornecido com pouca frequência durante o dia. Outro erro no manejo nutricional que vai ocasionar a cólica é o excesso em ração, o fornecimento excessivo de ração e até mesmo milho. Isso porque o milho ele é carboidrato de alta digestibilidade. Vocês lembram dos principais fatores que eu citei acima? Dentre eles, nós temos o acúmulo de gás, e esse acúmulo de gás é pelo aumento da fermentação. Afirmo ainda que o milho não é uma das melhores opções de estar fornecendo o cavalo. A ração sobressai o milho, mas a ração também em grandes quantidades ela pode ocasionar a cólica por fermentação. Daí a importância de fornecer em quantidades adequadas. Já tem um tempinho que eu postei um vídeo falando sobre a formulação da dieta de um cavalo. Vou colocar um cardzinho aqui para que vocês possam assistir depois. E por último, quero falar também sobre a silagem. Quando eu falei sobre a fermentação, eu citei apenas os grãos e o concentrado, mas a silagem ela também pode ocasionar essa fermentação e promover o acúmulo de gás. A silagem não é um dos melhores alimentos que você possa fornecer para o seu cavalo. Caso você tenha condição, o ideal é fornecer volumoso mais a ração. E como saber se o cavalo está com cólica? Bom, é importante que você conheça o seu animal. Você sabendo como ele age naturalmente, quando ele manifestar alguma ação anormal, você irá observar. Dentre os principais sinais que pode se observar de um cavalo com cólica, tem o animal ele vai ficar inquieto, isso por conta da dor que ele está sentindo. Ele vai cavar o chão, ele também vai apresentar uma alteração na sua postura. Ele pode apresentar aquela postura em cavalete, que está associado também a outros distúrbios e por isso a importância de se chamar o médico veterinário para ele determinar para ele diagnosticar qual a enfermidade, então determinar o melhor tratamento. Este animal, quando sentindo dor, ele vai olhar bastante para o flanco, principalmente para o lado onde ele está sentindo uma maior dor. Esse animal ele pode deitar, rolar e ele vai se apresentar também ofegante. Assim que identificado alguns desses sinais ou observado que seu animal não está normal, a principal coisa que você deve fazer é ligar para o seu veterinário. Ligue para o veterinário que ele vai saber o que fazer. E aqui eu repito sobre os principais tipos de cólicas que eu falei para vocês. Os principais fatores que irão levar a dores abdominais nos cavalos. Só o médico veterinário é capaz de diagnosticar qual daqueles tipos, ou até mesmo diagnosticar se é mesmo cólica. E é importante também que você passe todas as informações necessárias para esse veterinário, tudo o que você observou de anormal, o que você vinha fornecendo para esse cavalo, mas isso você irá conversar com esse veterinário e ele vai fazer as perguntas devidas para você. Caso o local onde ocorreu essa cólica esteja longe do seu veterinário, ele vai demorar para chegar no local, sempre pergunte o que fazer. O veterinário ele sempre irá te informar o que deve ser feito, o que não deve ser feito até que ele chegue no local. E outra coisa bastante importante, evite consultar pessoas que não são médicos veterinários. Eu fiz um trabalho com alguns professores e alguns colegas meus na qual o nosso objetivo era chegar em lojas agropecuárias e perguntar qual a conduta daqueles vendedores para quem chegava com alguma queixa de que seu animal tinha cólica. Muitos deles recomendavam anti-inflamatórios. Qual a função do anti-inflamatório? Muitos desses anti-inflamatórios vão promover, como o nome já diz, vai reduzir essa inflamação e eles vão promover analgesia, ou seja, vai tirar a dor do animal. Só que essa analgesia ela vai mascarar o real problema. A função do médico veterinário é resolver o seu problema, não é somente aliviar a dor. Claro que o veterinário quer que seu cavalo não sinta dor, quer aliviar a dor do seu cavalo, mas ele precisa resolver o problema. A dor nada mais é do que uma reclamação do sistema do animal falando que tem algo de errado e que se não for resolvido, esse animal vai vir a óbito. Se esse animal ele não está sentindo dor, muitos vão acreditar que o problema foi resolvido, mas ele não foi resolvido. Então, como eu disse, eu com alguns colegas e alguns professores, nós fizemos um trabalho e aí, dentre as perguntas, nós observamos que muitos recomendam para esses criadores de cavalos o Flunixin Meglumin, que é muito chamado, muito conhecido como seu nome comercial Banamine, e também a dipirona. E aí então perguntamos qual a dose ele recomendava para os criadores de cavalos.
Por incrível que pareça, aqueles que recomendaram o Flunixin ou o Banamine, 80% não respeitaram a dose correta, 5% não souberam e 15% se recusaram. Já os que recomendaram a dipirona, 93,3% não recomendaram doses condizentes com a dose correta. Bom, e o que seria essa dose correta? Bom, na verdade, o que é correto são as dosagens. E as dosagens, elas são referidas para todos os animais. E essas dosagens são padrões. O que vai variar de um animal para outro é o peso do animal. Um potro de aproximadamente 350 quilos, ele não vai receber a mesma dose que um cavalo que apresenta 600 quilos, por exemplo. E esses que recomendaram doses não condizentes com a dose correta são aqueles que recomendaram doses padrões. Por exemplo, se vocês chegassem lá com um potro que estava com cólica de 350 quilos, era uma dose, um cavalo de 600 quilos era a mesma dose, e isso não é o correto. Por isso a importância de procurar um médico veterinário. Outra informação importante que só o médico veterinário é capaz de fornecer a vocês é o quanto tempo você pode estar utilizando esse medicamento. Bom, doses erradas e por tempos prolongados, esses medicamentos podem trazer diversos efeitos colaterais, efeitos no sistema renal e principalmente efeitos gástricos. Eles vão promover a formação de úlceras gástricas nesse animal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acredito que tem muita informação aí importante. Agradeço por ter assistido o vídeo e até uma próxima.